todos os ouvintes com a paz do Senhor. Estamos novamente aqui com a finalidade de auxiliar a todos os professores da Escola Bíblica Dominical com uma pré-aula da lição de número 12. Está aqui Sebastião Brito Machado, evangelista da Igreja Assembleia de Deus de Virgínia, e nosso irmão presbítero Vicente Chagas Ribeiro, também da igreja, que é o professor nesta noite. Irmão Vicente, dê uma saudação para todos os ouvintes. Como vocês estão vendo, eu sou um homem de idade avançada. Estou com 90 anos e 8 meses. Nunca tive o privilégio de estudar. Era pobre. O pouquinho que eu sei é lendo a palavra de Deus e algum livro evangélico. Por isso eu peço a vocês que perdoem alguns erros de palavra. Tenho muita dificuldade para entrosar com o mundo moderno. Especialmente quando vou no caixa fazer algum serviço, eu não sei conversar com aquelas máquinas. Mas, pela graça de Deus, a gente está aqui. Aleluia. E aqui ao meu lado está o irmão Sebastião Brito, advogado, inteligente e que me ajuda muito. Vamos então à lição. A lição número 12, irmão Vicente, fala sobre a evangelização real na era digital. Texto áureo. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Está em Abacuque capítulo 2, versículo 2. A nossa verdade prática está assim registrada, irmão. Na era da informação instantânea, somente o Evangelho eterno pode dar esperança à humanidade. Leitura bíblica em classe. Está em Tito, capítulo 12, versículo 11 ao 15. 11. Porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. E o 15. Fala disto, exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Irmão Vicente, eu queria que o senhor falasse agora sobre a introdução. O que o senhor poderia transmitir para todos todos os ouvintes? Como eu disse no ouvintes? começo, eu não me considero um professor, mas um simples cooperador. A introdução é muito interessante. Porque fala do conhecimento, fala da descoberta, tudo o que foi escrito, descoberto ou inventado anteriormente, isso não deve superar-nos, porque todo esse avanço já estava previsto. Amém. A Bíblia nos mostra a realidade. O que aconteceu no passado, o que está acontecendo em nosso dia e o que vai acontecer no futuro. Não tem dúvida. Então não precisamos ficar assustados, não é? Com o avanço tecnológico nos dias que nós estamos vivendo, porque a Bíblia nos avisa que tudo isso vai acontecer. Está acontecendo. Então é muito importante. Agora, como eu disse aqui, tendo em vista a realidade da era informática instantânea, é urgente mostrar a essa geração que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Isso é que é importante. Aproveitar, né, essas ferramentas, essas invenções extraordinárias para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Maravilha.
Pois não. Irmão, então nós vamos agora para o primeiro tópico. O que é? Pecadores digitais nas mãos de um Deus real. Não diga. Aleluia. O irmão escreveu que a televisão era vista, hein, por alguns como porta do inferno, especialmente pelos crentes. Porta do inferno. Interessante que numa igreja, os pastores reuniram para resolver esse assunto. Se liberasse ou não liberasse o uso da televisão em casa. E lá no meio, tinha um pastor velho, experiente. E os irmãos, então, discutiram o assunto. Um dá um parecer, outro dá outro parecer, uns acham que poderia usar a televisão em casa dos crentes, outros achavam que não. Mas o pastor experiente estava de lado, quieto. Aí fizeram a pergunta para ele: pastor, o que o senhor acha? Deve liberar ou não? Ele disse: não digo nada. Por quê, pastor? Porque quando surgiu o rádio, eu proibi os irmãos de não usá-lo. E aqueles que me desobedeceram, eu excluí da igreja. Hoje, o rádio está na casa de todos os crentes. Eu digo para você, daqui a 5 anos, a televisão também vai ser a mesma coisa, está na casa de todos os crentes. Foi muito inteligente, não é isso que nós estamos vendo? Amém. Irmão Vicente, significa então, ao invés de nós ter condenado a televisão, se nós conseguíssemos este meio naquela época, meio de comunicação naquela época, hoje a transmissão do Evangelho não seria mais fácil? Porque nós teríamos essa televisão na nossa mão. Não, você quer dizer que a transmissão do Evangelho hoje... Olha, o que eu quero dizer é o seguinte: ao invés de nós ter lançado mão, dizer que a televisão seria do diabo, os evangélicos tomassem, comprassem essas redes de televisão e poderia hoje transmitir o Evangelho para todo mundo com mais facilidade, com menos custo. Pois é verdade. E seria um instrumento hábil na mão daqueles que servem ao Senhor. Então, verdade. Sem dúvida. Né? Vamos lá, o tempo é curto, então aqui, diz aqui, pecados em série. Eu quero dizer isso mais ali na frente. Aqui está uma passagem, irmão. Está onde, irmão Vicente? Fala de Davi, né? Lá em 2 Salmo, não, peraí. Em 2 Samuel, começa no verso 11. Tá vendo? Aqui está uma passagem que, a minha maneira de pensar, não deveria estar escrito na Bíblia. Por quê? Devido o homem que era Davi, que foi Davi, chamado desde criança, vocação para ser um rei, chamado por Deus desde criança, muito abençoado. Não é verdade? Muito abençoado. Olha bem, um homem que escreveu o Salmo, que é lido quase que em todo mundo. Então a gente pensando isso, não deveria ter escrito isso aqui. Deveria só falar o bem. Deveria só falar na Bíblia, está escrito só o elogio. É tão bonito o elogio. Mas a Bíblia é um livro real. Aleluia. Ela elogia, é verdade. Todo ato, todo o bem que o homem faz, tanto para a humanidade como para Deus, ele é elogiado. Olha, Deus elogiando Jó para quem? Jó para Satanás. Conhece Jó?
Conhece o meu servo Jó? Homem temente a Deus, desviando-se do mal? Olha aí. E nós temos também o caso de Moisés, o grande homem de Deus, para mim, o homem que mais se aproximou-se de Deus. Moisés elogiado, mas um dia Moisés pecou. Não deveria estar registrado ali na Bíblia o pecado de Moisés, mas desobedeceu a Deus, pecou, era para ferir a pedra que simboliza Jesus, uma vez. Mas Moisés ficou irritado e feriu 2 vezes. E o que aconteceu? O pecado ficou registrado e Deus cobrou dele. 3 vezes ele pediu para o Senhor, deixa eu entrar na terra de Canaã, eu quero conhecer a terra de Canaã. Deus falou, não vai entrar, pelo pecado que você cometeu. Então a Bíblia é assim, viu? Mas a Bíblia é assim, ela mostra a realidade, né? Da sua obediência, tanto para os homens como para com Deus, mas também mostra para nosso exemplo, pecou, tem que pagar as consequências. Perante Deus é assim, especialmente no tempo da lei. Hoje temos a bênção do Senhor, mas nós vamos falar logo na frente, né? O pecado que o homem comete e a saída, como sair do pecado. Vamos ver na frente. Você tem mais alguma coisa aí, irmão? Tem, irmão, falando Pera aí. ainda só um minutinho, falando sobre esse pecado em série, o comentarista fala aqui sobre o perigo desses sites imorais que tem na internet. Internet. Mas antes um pouquinho, lê para nós Mateus 5, 27 e 29. Mateus capítulo 5. Mateus 5, 27 e 29. Veja os irmãos, o poder do olhar. Veja os irmãos. Como é que está escrito? Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério contra ela. Eu não vou mandar ler o 29. Só o 29, se você quiser, ler depois. Está vendo o poder do olhar? É justamente o que o comentarista fala aqui. Pois é. Davi está no lugar errado, né? A obrigação dele está em guerra. A nação estava em guerra, ele precisava estar lá, junto com o seu exército, no lugar errado. E viu uma mulher se banhando, não teve força para deixar de olhar, não teve força para trocar de lugar. E o resultado foi o pecado. Pecado de adultério. Não é que o senhor disse, irmão? Hoje, o senhor falou tudo, o problema de olhar. Hoje é através desses sites imorais. É verdade. Aqui fala, né? Fala que serve para alimentar as concupiscências mais grosseiras, baixas e abomináveis. Irmão, imagina você, quando a televisão em casa, ela trouxe um mundo para dentro da nossa casa. E depois veio a internet, melhorou mais, irmão. Melhorou mais. Mas agora, irmão, com o celular... A internet é móvel. Com o celular, olha, um mundo visível, um mundo audível, um mundo oral está dentro do bolso de cada pessoa. Ou então nas mãos de cada pessoa, do jovem e até do adolescente. Ele, quando sai de casa, pode esquecer de alguma coisa, mas do celular ele não esquece. Por quê? Quando está andando na rua, ele usa quando está andando pela rua, ele usa quando está sentado, descansando, ele usa quando entra num bar,
Ele usa até para conversar com a gente. Está vendo? Está nas mãos dele. Está nas mãos da pessoa. O mundo está nas mãos da pessoa. Ali ele pode ver o bem e o mal. E digo uma coisa, irmão. Nesse caso, geralmente, o mal prevalece. Então é isso que nós estamos vendo aí, como o irmão disse. E justamente, irmão, Grosseiro, basta e abominável. Tudo isso está na mão. Agora, eu pergunto para o irmão, o que o senhor certamente vai ver? Este mundo, daqui mais alguns anos, para onde vai a moral? Para onde vai o pudor? Para onde vai o caráter? Para onde vai? Como que vai ser esse mundo? Eu não sei. então o teu comentarista fala aqui, irmão Vicente, que a igreja do Senhor precisa produzir conteúdos bíblicos de excelente qualidade que se contraponham a essa avalanche pornográfica. Verdade. Pois é, mas logo aí na frente está escrito rede De intrigas. e não é isso, pois é, infelizmente não é isso que a gente está assistindo pela televisão. Não é triste ver os servos de Deus usando a televisão para intriga? Não é isso? Para a rede de intriga. Eu estava em casa, resolvi a procurar na televisão um programa evangélico. Encontrei quatro. Três estavam ocupadas com entretenimento, com propaganda. E a quarta com cura divina. O evangelho mesmo não estava sendo pregado. Não deveria aproveitar todo esse tempo com sabedoria, né? Pois é, às vezes nós perdemos, porque, irmão, olha, sabe o que poderá acontecer? Poderá acontecer, surgir um decreto, a proibição da pregação evangélica ou da pregação religiosa na televisão e na internet. Como tem em muitos países. Como em muitos países, você não pode nem falar abertamente, quanto mais pregar na televisão. Pode surgir isso. Então tem que aproveitar essa grande oportunidade. Vamos lá, vamos. Agora, irmão Vicente, depois dessa rede de intrigas, vem o e-mail fatal. Aqui fala quando Davi escreveu a carta para Joabe, para colocar Irias, o marido de Betseba, na frente, para ele ser morto. Então, aqui é uma carta. E existe agora o e-mail, que substituiu a carta. Mas esse e-mail, irmão Vicente, já nasceu com os dias contados, porque hoje já está a evolução já está através das mensagens. O WhatsApp hoje já manda mensagem com mais rapidez. O senhor quer um assunto aqui, o senhor quer falar do outro lado do mundo, o senhor passa uma mensagem em frações de segundos ou minuto, é respondido para o senhor. Então por isso que fala, o e-mail fatal. Aqui foi usado para matar, um comunicado para matar. E hoje, esses e-mails estão por quê? Que, na opinião do senhor, que já passou por toda essa evolução? Eu vou dar um exemplo aqui. Tá vendo? Por quê? Porque Davi mandou aquela carta para Joabe com a mensagem da carta era para colocar Urias na frente da batalha. Primeiro, eu quero dizer, aproveitar essa oportunidade e dizer para vocês, eu considero o pecado como uma escada que desce. Quer ver? Muito bem. Vamos falar Davi. Vamos falar quando ele pecou. Viu a mulher, cobiçou e pecou. Muito bem. Primeiro degrau. Mas depois, logo depois, ele ficou sabendo do resultado. A mulher tinha ficado grávida. Certo. E para livrar disso agora?
mandou chamar Urias e deu alguns dias de férias para ele, para que Urias fosse para sua casa, ficasse com a sua mulher, e depois o pecado ficaria encoberto. Segundo degrau. Urias chegou e não foi para sua casa. Por alguma razão que eu não entendo, ele não foi para sua casa. O que Davi fez? Fez o jantar, irmão. Fez um jantar com bastante bebida alcoólica. E Urias ficou meio bêbado. Certamente falou, agora ele vai para a casa dele. Mas, por alguma razão, Urias não foi. Não foi. O terceiro degrau. Não foi, né? Não foi? Então agora comigo. Agora entra essa parte aqui. Aí escreveu uma carta, eu já disse para Urias, e Para Joabe. ali para orar Joabe, e Joabe, quando leu a carta, entendeu tudo. Entendeu tudo. Pronto. O problema é que Urias não sabia que estava levando na carta a sua própria condenação. Pronto. Então, Joabe colocou Urias no lugar perigoso, Urias morreu. Aí, o último degrau. O último degrau, a morte de Urias. Davi ficou tranquilo, mas perante Deus, para onde que ele foi? Fundo do poço. Você sabe o que ele escreveu? Mais tarde escreveu? Um abismo chama outro abismo. O próprio Davi escreveu isso. Um abismo chama outro abismo. E foi o que aconteceu ali. Foi descendo. Mas agora eu pergunto para vocês, quem é que pode tirar a pessoa, o ser humano, de um abismo? Porque todo mundo, a maioria das pessoas, estão caindo no abismo do pecado. E quem é que pode, meu irmão? Quem é que tem poder de tirar uma pessoa do abismo? Do abismo do pecado? Só Jesus. Só Jesus. Irmão Vicente, vamos agora para o segundo tópico. Consertando a rede para Cristo. Está escrito aqui, ó. Tiago e João estavam no barco, junto com seu pai Zebedeu, consertando as redes quando foram chamados por Jesus. Hoje, quem se propõe a falar de Cristo aos pecadores digitais tem uma grande rede a consertar, a internet evangelística. Aí a primeira coisa é a vocação. Você falou bem, uma rede a consertar. Porque trabalhar com rede, a rede, estou dizendo agora a rede, irmão, ela precisa ter habilidade. Certo. Sabia manejar, como jogar a rede, como recolher, e depois tinha que fazer o seguinte, lavar e consertar os furos que faziam. Porque uma rede, você pode lançar uma rede, mas se ela estiver furada, o peixe entra e sai. Trabalho perdido. Então tinha que fazer tudo isso, aquele cuidado. Então agora, nós vemos Jesus chamando Tiago e João. Falou, porque eles tinham vocação, não só para trabalhar, eles tinham vocação para ser ganhador de almas. Aleluia. Pregador da palavra, como Jesus falou para alguns apóstolos, de agora em diante são pescadores de homens. Quer dizer, isso fala de vocação. A vocação é muito importante. Quando a pessoa tem vocação e tem chamada de Deus, ele faz um trabalho extraordinário. Não resta a menor dúvida. Agora, mas tem outra coisa. Tem também a chamada do homem. Às vezes o homem chama pessoas, tá vendo, que não estão capacitadas para fazer o serviço de evangelização, um serviço no ministério, mas por amizade, e às vezes tentando aproveitar a sabedoria da pessoa, então ele é chamado, com chamado do homem.
Agora, a bênção é quando a chamada de Deus com vocação é para ensinar. Quantas vezes a pessoa tem vocação para ensinar e vai pregar? Quantas vezes a pessoa, ao contrário, tem vocação para pregar e vai ensinar? Então, isso que precisa ver. Quando tudo está na vocação do Senhor, é uma bênção. Diz aqui, a internet é um ministério que exige vocação, pois o ambiente do que a rede global de computador acha-se poluído com ruins e falsos, ruins e falsos, que acaba pregando outro evangelho. Não é isso que nós estamos vendo? Olha, falta de consertar a rede. A rede está furada. É preciso consertar. Aproveitar a palavra que, quando você entende essa ferramenta, então faça com sabedoria e dedicação. Amém. Por isso, irmão Vicente, tendo vocação, qual, na opinião do senhor, do comentarista, fala que a vocação, quem é vocacionado a evangelizar pela internet precisa ter uma mensagem bem definida, o evangelho puro e simples de Cristo. Qual a opinião do senhor? É verdade. Essa evangelha bem definida, eu vou falar aqui logo na frente, viu? Tá. Pode ficar sossegado. Bem definido. Vou mostrar aqui. Então tem que ser o evangelho puro e simples. A palavra de Deus. Agora, terceiro item, habilidade. É verdade. Então, para pegar... Irmão, Oi. habilidade é um fator importante na vida da pessoa, mas nem todos têm esse dom de habilidade. Tem o dom de viver, de fazer, coisa e tal, não é? Mas a habilidade é aquele que faz com perfeição. Então, quando se usa a habilidade nas coisas de Deus, sai tudo com perfeição. Amém. Tudo bem. Mas para encontrar essa habilidade, às vezes, a pessoa leva tempo. Ele é habilidoso para fazer certas coisas, mas leva tempo fazendo outras coisas. Mas, às vezes, trabalha por trabalhar para ganhar a vida. Mas quando ele chega na sua parte de habilidade, ele faz tudo com alegria, com prazer e dá tudo bem. Pregar o evangelho com habilidade da pessoa, que maneira maravilhosa. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmão Vicente, depois da vocação, da mensagem e habilidade, nós vamos para o terceiro tópico. O evangelho real para os pescadores digitais. Primeiro, fator Abacuque. Aqui o comentarista diz que tem que ser uma mensagem rápida, uma mensagem clara. Uma mensagem clara. Muito bem. Vamos ler Abacuque? Olha, vamos ler, quer ver? O que é uma mensagem clara e objetiva? Abacuque 2:2. Uma mensagem clara e objetiva. Porque muitas vezes a pessoa prega a palavra, leva o assunto para outro lado e os ouvintes não ficam entendendo nada. Então vamos aqui, irmão Vicente. Abacuque, olha aí, capítulo 2, versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e a torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Bem objetivo, que benção. Todo mundo pode ler, ainda que passa correndo. Opa, estou pregando a palavra ali, bem, né? Aí passa uma pessoa correndo, opa, eu ouvi essa palavra aqui, está falando ali que Jesus é o Salvador, só Ele pode salvar, vou parar, vou ouvir. Deus. Tá vendo? Agora, fator Eliseu. O que o senhor pode dizer isso? Ai, meu Jesus, meu Deus.
O profeta Eliseu Ah. era reconhecido como homem de Deus. Aí que está. Que bênção! É. Ele passava em Sunem, sempre que ele passava em Sunem, uma mulher rica convidava para comer pão. Naquele tempo não é café, né? É pão, tudo. Até que um dia ela falou para o marido, marido, eu tenho observado que este homem que passa por nós é um homem de Deus. Aleluia. Aleluia. É um homem de Deus. E eu, nesses 90 e poucos anos, 90 anos que estou vivendo aqui na cidade, hein? Nascido e criado aqui, como será que eu sou conhecido? Veja como nós somos conhecidos. Verdade. Ali vai indo um homem de Deus. Ali vai indo um camarada malandro. Olha o que uma pessoa falou comigo, era meu amigo. Falou, olha, onde eu trabalho, aonde eu trabalho tem 2 crentes. Eu esqueci o nome do primeiro, mas vou colocar o nome para ficar mais fácil. Tem o José. O José é crente, mas não tem caráter de pregar o evangelho para nós. Então, por quê, irmão? Por quê? Porque é um malandro. Não era irmão, não, ele não era crente, não. Esse que estava me contando. Até meu cunhado, não era crente. Até não gostava muito de crente. Então, ele não tem caráter de pregar o evangelho, que é um malandro. Agora, o José, ai, graças a Deus que tem o José. O José não. O José é homem correto. Quando ele prega o evangelho para nós aceitamos, abaixando a cabeça, porque ele é um homem honesto, é um crente de verdade. Está vendo a diferença? Agora, aí, dizer o homem de Deus agora, nós, como irmão, você é um homem de Deus na família? A família reconhece que que você é um homem de Deus? Os amigos reconhecem? A cidade reconhece? Eu não quero falar mal, não é? Mas quem falou isso foi a esposa de um homem. Falou, meu marido na rua é um malandrão. Está vendo? Na igreja é um santarrão. Em casa é um diabão. Foi uma esposa que disse essa palavra. Então agora, é uma grande responsabilidade para todos nós. Aleluia. Irmão Vicente, fator Eliseu. Agora vamos ao fator Paulo. A lição fala aqui quando Paulo estava no Areópago, junto com aqueles homens inteligentes. Atenas? É. Bom, aí fala. Tinha lá os homens inteligentes. Naquele tempo, pelo menos a cidade de Atenas, irmão, era uma cidade terrivelmente idólatra. Eles adoravam vários deuses. E acontece que o apóstolo Paulo estava lá esperando os seus companheiros, saiu para a cidade, dando uma volta na cidade. E ele foi encontrando um altar aqui, outro altar ali, vários altares ele encontrou, cada um com seu Deus. Até que encontrou um altar escrito assim, ao Deus desconhecido. É verdade. Aí ele pensou, olha bem, o tema, um tema que chama atenção. Ele pensou, é esse Deus que eu vou pregar para esse povo, o Deus que eles não conhecem. E é justamente que tem muitos da rede social que ainda não conhecem Jesus. Então vamos agora, fator Filipe. Aqui o comentarista fala da necessidade, irmão Vicente, do evangelista conhecer a palavra de Deus para poder utilizar esses meios da informática para transmitir a palavra de Deus. Nós temos aqui, agora, o fator Filipe.
Felipe era um homem simples. Foi chamado e consagrado a diácono. Morava em Jerusalém. Mas depois que houve uma perseguição, através de Saulo e tal, Felipe deixou Jerusalém e foi para Samaria. Mas não perdeu tempo. Chegando lá, ele pregou o Evangelho e foi uma bênção. Diz a palavra, muitas pessoas aceitaram Jesus e muitos foram curados. Olha bem que Evangelho maravilhoso. Evangelho de poder. É o que nós estamos precisando nos dias atuais. O Evangelho de poder. Então, Felipe, naquele grande movimento, com muitas pessoas se rendendo aos pés do Senhor Jesus, daí a pouco ele ouve uma mensagem. A mensagem ali agora foi de um anjo. Que ele deixasse Samaria e fosse para a estrada de Gaza. O que é que Felipe deveria dizer? Senhor, o Senhor vai me tirar daqui? Olha o trabalho que eu estou fazendo. Olha quanta gente está aceitando o Senhor como Salvador. Olha as curas divinas, Senhor. Na verdade, se eu ficar aqui, logo nós vamos fazer construir uma grande igreja. Mas Felipe era um homem sensível e obediente à voz do Espírito Santo. É isso que o servo do Senhor precisa ter. Ouvir a voz do Espírito Santo. E Felipe ouviu imediatamente, saiu certamente até correndo e foi. Quando chegou num certo lugar, ele viu uma carruagem. Felipe não sabia que ele estava trabalhando na estratégia de Deus. Tem a estratégia do homem, mas tem também a estratégia de Deus. Quer ver? Pronto. Aí o Espírito Santo diz para ele assim, aproxima-se. Aleluia. Glória a Deus. Felipe aproximou-se e viu que não era um homem qualquer. Não. Era um grande personagem. Um homem de autoridade, de candace, com carruagem. Ele estava lento. Tinha ido em Jerusalém, está vendo? Ido em Jerusalém e com certeza ouviu-lhe uma passagem que estava lendo do profeta Isaías, mas lá em Jerusalém não entendeu nada. Mas com a sede espiritual que ele tinha, ele resolveu então caminhando e lendo a palavra para ver se poderia entender. Então, Felipe disse para ele, olha bem, a sabedoria do homem espiritual. Entende o que lê? Essa é uma palavra para muita gente. Leia a palavra, conhecer Jesus, através da história, quanta gente conhece? Quanta gente conhece? Agora, conhecer Jesus, o Jesus da história, é outra coisa. A palavra do Evangelho, só na boca da pessoa é uma coisa, mas quando ela desce ao coração, é outra coisa. Aí há transformação. Você entende o que lê? Mas como poderei, o homem responde, como poderia entender? Se não tem quem me explique. Aí que está. É por isso que o Evangelho precisa ser pregado e ensinado. Por que nós estamos vendo hoje em dia na televisão coisas absurdas acontecendo e os crentes aceitando? Por quê? Eles aceitaram Jesus como Salvador, mas não tem doutrina. Falta de doutrina. Se tivesse doutrina, não aceitaria. Não é? Os absurdos que os pastores impõem na igreja. Está vendo? Só entende o que lê. Aí ele convidou Felipe para subir a carruagem, né? E Felipe, lendo a passagem que estava escrita, o homem perguntou, de quem que o profeta está falando? Dele mesmo ou de outra pessoa?
Aí Felipe aproveitou a grande oportunidade e mostrou que Isaías estava falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Aleluia. o único e suficiente Salvador. E logo que aconteceu, a mensagem foi tão profunda, né? O que aconteceu? A conversão foi uma conversão na hora, logo na frente, o oficial diz assim, olha, aqui tem água, água, quem importa que eu seja batizado? Aleluia. Espera aí, né? Quem importa que eu seja batizado? Ele falou assim, é isso, escritura, é claro que eu leio, que eu creio. A estratégia de Deus. Aquele homem foi para Cadastre e começou a pregar o Evangelho. Diz o historiador que dentro de poucos anos formou-se uma grande igreja. Maravilha. Então, irmão Vicente, o obreiro tem que estar sempre preparado e conhecer a palavra de Deus. Verdade. Ele não sabe a hora que Deus vai usá-lo. Irmão Vicente, eu vou ler aqui a conclusão, porque nós estamos terminando. Mas eu ainda vou fazer uma pergunta para o senhor e quero que o senhor encerre. Conclusão. A evangelização pela internet tem como alvo alcançar os pecadores digitais. Levemos em conta ainda as pessoas que, sentindo-se desprezadas, refugiam-se neste universo irreal e fantasioso. Elas também são alvo da mensagem evangélica. Há muito trabalho a ser feito, tanto no mundo real como no digital. Nossa missão consiste em falar de Cristo a todos, por todos os meios. Onde estiver um pecador, aí estaremos nós, real ou digitalmente, para anunciar que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura as enfermidades e em breve virá buscar-nos. Aguardamos, pois, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão Vicente, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor, com essa idade, passou por todo esse tempo. Eu tive pensando, o senhor já passou pela invenção do rádio, da televisão, daqueles gravador com fita, de disco LP, aquele disco de vinil, do CD, dos computadores, do disquete, da internet, dos e-mails e agora do WhatsApp. O que o senhor tem para falar para todos os ouvintes, porque o senhor passou por tudo isso? O que o senhor tem para falar sobre essa evolução, entre aspas, não sei se foi para o bem, se foi uma evolução que o senhor sentiu. O que o senhor sentiu? É o seguinte, se o irmão já está entrosado e sabe manejar com habilidade, vamos dizer, esses aparelhos modernos, ou entre outras ferramentas, deve usar com sabedoria, com inteligência, para a obra de Deus. E, aleluia, aproveitar essa grande oportunidade. Aleluia. Mas com sabedoria, com graça, com humildade. Amém. Uma coisa que nós estamos precisando hoje, com humildade. Eu sempre assisto um programa, o pregador é um homem de grande responsabilidade, um homem muito inteligente, mas eu fico admirado das palavras que ele usa. Palavras simples, irmão. Palavras que estão ao alcance para todas as pessoas entenderem e compreender. Palavras simples, palavras humildes, mas tem uma coisa, com inspiração. Aleluia. Então, a minha resposta é essa, que todos devem usar, se entende bem, devem usar, para o bem da palavra de Deus. Amém. Então nós agradecemos a todos por essa maravilhosa oportunidade e pedimos a você que compartilhe esse pequeno trabalho que foi no sentido de uma pré-aula para auxiliar a todos os professores da escola dominical. Eu vou pedir para o irmão Vicente fazer uma oração para nós terminarmos esse trabalho. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos. Obrigado, Jesus. Por essa oportunidade que está concedido para nós. Aleluia.
aproveitando, olha bem, o avanço da ciência para pregar a palavra do Senhor. Agradecemos e pedimos a bênção do Senhor para todas as pessoas que têm o privilégio e a paciência de ouvir esse nosso comentário que nós fazemos pela graça e misericórdia do Senhor. Que Deus abençoe todos os nossos ouvintes. Em nome de Jesus. Amém. Amém.